Olá, pessoal. Eu hoje quero lhes apresentar o candidato a deputado estadual, Douglas de Andrade. Eu agradeço também a Rosana, né, que cedeu o espaço para nós. Mas eu quero apresentar o Douglas. Na verdade, o Douglas me foi apresentado pelo Felipe, e vocês sabem que eu confio inteiramente no Felipe, né? Mas depois que o Felipe me apresentou, eu tive a curiosidade, é claro, de conhecer você melhor, ler o seu currículo, né? Então, eu achei uma coisa notável. O teu currículo devia estar impresso em bronze e colocado em todas as paredes onde moram os jovens, né? Porque ele é realmente fantástico. E por causa disso, eu sei onde você nasceu, sei de onde você veio, mas o público não sabe, né? Não. Então, eu queria que você, por gentileza, contasse um pouco para o público das suas origens. Muito obrigado, comandante Enio. Fico honrado de estar aqui batendo esse papo com o senhor. Eu agradeço também a deputada Rosane Félix, que cedeu esse espaço para a gente. Eu nasci no Complexo da Maré, e ali eu fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, até que, quando eu estava ali com 10 anos, houve uma separação. Isso mexeu muito com a nossa estrutura familiar, e eu tive que me cuidar, né, independentemente, começar a caminhar sozinho, entre aspas. Meu pai sempre reforçando isso, que a gente tem que ser independente, que a gente tem que conquistar as coisas. E eu estudava nos colégios próximos ali da Maré, que era a Escola Bahia, depois fui para o Pedro Lessa, e sempre fui engajado em tentar ajudar as pessoas que moravam ali. Isso já fazia parte da cultura da nossa comunidade. Eu acredito que quando as pessoas estão em dificuldade, elas são mais tendentes a ajudar o outro. E o meu coração sempre prevaleceu isso. Então eu me esforcei para estudar, porque é complexo uma sociedade onde o ensino não é valorizado, acho que até para poder manobrar a sociedade. Eu não sentia muita vontade de estudar, meu pai sempre exigindo que eu tirasse nota boa, mas no meu coração eu queria estar soltando pipa, jogando bola de gude, jogando futebol. Mas consegui avançar até que eu comecei a praticar esporte na escola, no ensino médio, e comecei a ter um pouco mais de doutrina. Para poder jogar, eu tinha que estar tirando nota boa. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que realmente estudar. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu já queria casar, já conhecia minha esposa, estava namorando. E aí eu vi que os anos que se passaram, eu praticamente tinha deixado a desejar e tive que voltar a estudar. Mas eu não me envergonhei em voltar a estudar com adolescentes de 11, 12 anos, para poder reaprender e fazer concurso. Porque eu entendi que só o estudo poderia me levar a outros lugares, só o estudo poderia me conduzir por um caminho que eu não conhecia. Porque quando a gente está dentro de um mundo, a nossa tendência é achar que aquele mundo ali só existe ele, e o que está melhor um pouquinho é o máximo que a gente consegue chegar, a gente não consegue ter uma visão mais ampla. E quando a gente começa a estudar, buscar novas informações, hoje, na era da tecnologia, está mais aberto para o público, mas naquela época não tinha internet, não tinha como saber. Então foi através da escola que eu conheci outras oportunidades e também a questão dos concursos públicos. O teu currículo também diz isso, porque quando você fala em começar ou aprendendo a estudar e aí se permitir ou se desejar fazer concursos públicos, em primeiro lugar, eu sei que você foi em primeiro lugar como soldado especialista na aeronáutica. Sim. Depois você foi em primeiro lugar na escola da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E, com curiosidade, primeiro lugar de todos os tempos. Ou seja, primeiro entre os primeiros. Isso não é fácil, né, Douglas? Isso não é uma coisa fácil. Quem pensa que tirar primeiro lugar em qualquer escola, principalmente uma escola militar, é fácil, está brincando, né? Não tem noção da dificuldade que isso encerra. No entanto, você está sempre
colocar, no caso, colocar em primeiro lugar, mas também em outros casos, sempre na cabeça, sempre no pódio. Então, isso é meritório, isso é muito importante na vida de uma pessoa e também te atribui coisas, ou te dá atributos que permitem você galgar passos cada vez maiores. Nesse momento que a gente está conversando, você está querendo galgar um passo maior. Mas não é o passo que interessa. O passo, ser deputado estadual, é uma coisa muito importante. Mas mais importante do que o passo é a forma como você o conquista e depois a forma como você o usa em benefício da população. E a tua história mostra isso. A tua história mostra uma vida basicamente dedicada a fazer o bem para os outros. Tá? Então, olha bem, no exercício da tua profissão de PM, o Douglas é major da PM, no teu exercício da profissão, você poderia ser um oficial normal, sem nenhum dolo, sem nenhum mérito, sem nenhum demérito. Você podia ser um oficial normal, mas não. Você esteve partícipe de um monte de coisas que o povo sabe que existe, mas não sabe que foi você. Tá certo? Então, olha só, eu sinto como exemplos lei seca, barreira fiscal, segurança presente e outras coisas que depois a gente pode até falar. Mas o que você tem a nos dizer sobre barreira fiscal? Então, vou pegar um pouquinho antes, que aí o pessoal consegue entender. Quando eu botei na cabeça que eu tinha que casar, que eu queria constituir família, né? Eu tive essa ruptura lá com 10 anos. Eu queria constituir família, eu já sabia que eu queria casar, já tinha escolhido a minha esposa. E eu comecei a me dedicar para isso. Então eu vi que eu fui trabalhar numa empresa, eu vi que não tinha como continuar crescendo e eu falei, não, eu vou estudar e vou ser militar. Foi aí que eu entrei para a aeronáutica, fiz o curso, cheguei lá e descobri que para você escolher onde vai trabalhar, você tinha que ter nota. Até então eu não sabia de nada, não conhecia aquele mundo. E um colega de turma falou assim, ô Douglas, tu não está estudando para as provas não? Eu falei, não, dá para passar. A matéria é tranquila. Ele, não, mas quanto maior a sua nota, melhor a sua classificação, você pode escolher onde vai trabalhar. Eu falei, pô, não sabia disso, ninguém me falou. E aí eu comecei a estudar, com foco. Ao invés de ir para casa, eu ficava lá estudando. Porque eu queria realmente casar, eu queria, e a minha esposa ela me incentivava. Então, você aí que está pensando em casar, procura uma mulher que te incentive, porque ela consegue te levar a lugares mais longe. E aí, eu comecei a me dedicar a estudar e tirar notas boas. E eu tive uma facilidade, que eu sempre consegui me concentrar para estudar. Mas como? Se tiver muito barulho fora, e eu estiver lendo e eu não estou escutando barulho, é sinal que eu estou concentrado. Então sempre usei essa técnica, comigo deu certo. E lá na aeronáutica eu fazia isso. Comecei a me conhecer e a maneira de como eu estudar. Aí consegui, saí 01, depois fui fazer o curso de sargento. Consegui também, eu estava lá já estava com o primeiro colocado, só que houve um problema lá no comando, né? E acho que eu falei demais. E aí eu comecei a ter as notas, tirarem nota em provas práticas, como Ordem Unida, Educação Física. E aí de 01 eu passei para 04. Então, naquele curso eu não consegui por causa disso. E logo depois eu entendi que tinha um chamado de Deus para ir para a PM, nunca quis ser policial militar. Nessa época eu já trabalhava na igreja, eu trabalhava com jovens na igreja já. E fui chamado para ir para a PM. Eu falei, Deus, por que PM? Não quero ser PM, não gosto da PM. Só que veio a inscrição na minha mão, não tinha como negar esse chamado. Conversei com a minha esposa, conversei com o meu pastor Josué Valandro, o pai do meu atual pastor. E ele falou, é isso mesmo? Ele falou, abençoou, e eu fui. Chegando lá no segundo ano, eu entendi que eu fui para lá para salvar vidas. Porque eu tinha aquele negócio, policial mata, policial faz isso, faz aquilo. Não, isso é o que a televisão passa para o cidadão, é o que a cultura geral passa, né? E Deus falou claramente para mim, não, você veio aqui para salvar vidas.
E eu não sabia como. Então, aconteceu algo na escola onde os alunos da minha turma falavam: você tem que ser o 01, você tem que ser o 01. Aí já sabe, para ser 01 tem que estudar. Eu falei: lá vou eu estudar de novo. E aí eu comecei a estudar de novo. Estudava de dia, de noite, de madrugada, no intervalo de aula, em casa final de semana. Consegui sair 01. E como o senhor falou, foi a maior média até hoje, né, na história da escola, mas foi mérito porque Deus honrou meu esforço, né? E também porque ele tinha um propósito para isso. E aí, saindo de lá, eu escolhi para o batalhão de turismo, fui estudar turismo. Não sabia até então porquê, mas fazendo a faculdade de turismo eu comecei a ver uma nova forma de abordar as pessoas, porque onde eu fazia a faculdade, os alunos tinham um preconceito muito forte com a polícia militar. Era ali em Ipanema. E eu não conseguia me aproximar dos alunos. Então eu tive que me readaptar. Eu tive que me moldar para atingir aqueles corações e mentes. E no segundo ano da faculdade eu comecei a conseguir levá-los para dentro do batalhão, para conhecer o que nós fazemos, quem nós somos. Isso começou a gerar uma transformação da mente naqueles jovens. E isso contribuiu muito na Operação Lei Seca, porque quando a gente foi fazer a Operação Lei Seca, em 2009, eu estava já no auge da minha carreira como tenente, né? Já estava como primeiro tenente, e eu tinha criado um projeto para interagir o receptivo de turismo no Rio de Janeiro, que estava tendo muito assalto a ônibus de turista, e eu fui voluntário para criar o MOVE, que era um grupamento que tomava conta ali da linha vermelha, do aterro do Flamengo. E quando eu saí de lá, eu criei um curso no batalhão de turismo para ensinar o receptivo a acionar direto o batalhão, através da, na época tinha o Nextel. Fui falar na Associação Brasileira lá de Agentes de Viagem, ensinar eles a chamar direto o batalhão, passando por fora do 190. Isso deu resultado, por isso a gente conseguiu zerar esse problema de assalto a ônibus de turista no Rio de Janeiro naquela época. E foi um ponto muito positivo do batalhão. E aí logo depois eu fui convidado para a Operação Lei Seca. Então, ele está fazendo esse trabalho, eu vou chamar. E montamos equipe. E o que o coronel, na época, Major Felipe, falou para a gente: vocês têm que montar uma equipe diferenciada, não pode haver casos de corrupção, nós temos que mudar a imagem da PM e, acima de tudo, nós vamos salvar vidas. Eu falei: opa, foi para isso que Deus me chamou aqui. Então eu quero estar nesse negócio. Ele falou: só que você vai trabalhar de madrugada, 5 dias por semana. Eu falei: tô dentro. Acho que tem propósito, tem visão, eu vim aqui para salvar vidas. E assim começou a Operação Lei Seca. Logo depois veio a Operação Barreira Fiscal. Muita evasão de divisas do Rio de Janeiro, porque passava-se nos postos e não tinha um controle. Então o governo do estado deu essa oportunidade e começou esse trabalho com os caminhoneiros. E aí, quando eu cheguei lá na Operação Barreira Fiscal, eu vi que havia muito acidente com caminhoneiro por conta do uso de drogas, para se manter acordado, porque quanto menor tempo, mais cargas ele leva. Então ele não tinha tempo de descanso. E aí, quando ele apagava de vez, ou porque usava o chamado arrebite, que muitos usavam um medicamento chamado Desobeziem. E eu pesquisando sobre isso, eu vi que a maioria dos acidentes envolvendo os caminhões eram por conta do uso dessas drogas. Porque quando ele apagava de uma vez. Quando ele não morria, ainda causava acidente matando outras famílias que estavam em outros veículos. E aí, com a barreira fiscal, nós conseguimos apertar essa fiscalização, conseguimos convencer o núcleo de coordenação, né, a fiscalizar isso e praticamente quase zerou esse índice de acidente no Rio de Janeiro. Porque na 040, na 101, a gente começou a fazer isso com intensidade, além da fiscalização, né, da Receita. E assim foram surgindo outros projetos. Assim veio também, logo depois, fomos convidados para montar a Operação Segurança Presente, que hoje é referência no Rio de Janeiro, já tem em Alagoas, que nada mais é do que a descentralização do comando. Nós, através de uma ideologia de descentralização, botamos o comando na rua junto com os praças, com a parte operacional, e o objetivo era servir ao cidadão. Não é simplesmente atender a ocorrência, é você interagir, é conquistar um coração e uma mente. Na vida cristã, a gente trabalha com células na igreja, e a gente diz que cada casa é uma igreja, cada líder é um pastor, e um pastor ele cuida das ovelhas, ele serve aquelas ovelhas.
E esse é o conceito de segurança presente. A gente vai para a rua, a gente tem cada área que a gente trabalha, nós temos ali aquelas ovelhas que é o cidadão, nós temos que cuidar deles, nós temos que servir o cidadão. E servir gera proteção. Uma mãe, quando ela está cuidando do seu filho, ela amamenta, ela não está só cuidando, ela protege também. Então esse é o conceito, é a filosofia. É servir para que a gente possa conseguir os objetivos. É servir para proteger. E isso traz, conquista corações e mentes e gera engajamento. Então hoje o cidadão ele se sente seguro onde tem um segurança presente. E o índice de criminalidade provou que você estava certo, né? Que a queda foi fantástica, né? Mais de 80% em cada região onde o projeto é implantado. Então não há o que duvidar, né? E teve uma inovação, comandante, que é a utilização da mão de obra do ex-militar. Na época, o Comando Militar do Leste, o 1º Distrito Naval e o 3º Comar, eles indicavam os militares que tinham boas referências, né, que estavam dando baixa, e era feita a seleção, e nós colocamos eles para trabalhar. Eram jovens que chegavam lá com vontade de fazer, com vontade de servir. Quando eles aprendiam essa filosofia, eles faziam isso com gosto. Eu trabalho com famílias na igreja, já tem mais de 14 anos. Sou casado há 22, mas esse desejo de reconstruir as famílias nada mais é porque a gente vê que as famílias destruídas, elas geram mais problemas sociais. O jovem violento e tudo, sabe, vem de famílias que foram destruídas, pais e mães que não conseguiram ou que em algum momento falharam. E esse jovem, esse adulto, começa a trazer problemas na segurança pública. Então eu tive essa visão também de dentro da comunidade restabelecer essa questão do casamento sólido por conta da futura geração, os filhos. Pai e mãe exercendo sacerdócio de filho. É interessante. Você sabe, e o público ali todo sabe, né? Que o meu cacuete é geopolítica, né? Sim. Claro que quando se aproxima uma eleição tão importante quanto essa, o geopolítico tem que se imiscuir na política para poder resolver o problema geopolítico. Então, pensando em geopolítica, observa, a maior parte do povo, e naturalmente a maior parte dos eleitores, jamais ouviu falar em nova ordem mundial. No entanto, ela está presente em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude de cada um de nós, inclusive dele, do povo. E às vezes, normalmente, as pessoas nem desconfiam que elas estão sob essa égide, sob esse tacão que faz com que ele viva uma situação que não gostaria, mas desconhece a origem. Então, por exemplo, quando vai uma criança para a escola e lá aprende ideologia de gênero, o pai e a mãe pensam que aquilo é um problema da escola, no máximo da prefeitura. Falar em educação, secretaria de educação, isso, mas não é. Aquilo é um projeto global. Aquilo é decorrência de um projeto global chamado de nova ordem mundial, que deteriora tudo. Deteriora a família, deteriora o patriotismo, deteriora a raça, deteriora a formação infantil, deteriora tudo. E quando eu vi que você é cristão, conservador, patriota, contra ideologia de gênero, contra aborto, você é um antiglobalista. Talvez, ao longo do tempo, você não tivesse tido consciência disso, mas chega num momento em que você é obrigado a encarar o inimigo. Nós estamos numa guerra muito alta, acima das nossas cabeças, e essa guerra só chega para nós por sintomas, por ações isoladas aqui e acolá. Mas você percebeu que essa guerra existe. E eu acho que o eleitor deve depositar a sua confiança e o seu voto, naturalmente, naquelas pessoas que entendem essa guerra. Porque cada pauta, cada projeto, cada votação que um deputado estadual faz, um vereador também, e um deputado federal também, e um senador, cada vez que ele for usar a tinta dele, ele tem que ter a noção de que para que serve a tinta e a quem serve a tinta.
Isso é o que você tem na origem. E eu parabenizo você por isso peço ao meu público que efetivamente vote em você com muita confiança. Obrigado. Eu, como cristão, eu defendo essas bandeiras e também tem um episódio na minha vida. Se o aborto fosse permitido ou legalizado, eu não estaria aqui. Num determinado momento, minha mãe já estava lá na salinha e eu acho que Deus falou no coração dela e ela despertou e saiu correndo daquela clínica. E hoje eu estou aqui. Então, como é que eu posso ser a favor de algo que me impediria de estar aqui hoje servindo as pessoas? Que me impediria de exercer um propósito, de ter um propósito na vida, de abençoar outras pessoas. Então, é isso que eu acredito. Eu creio que durante muitos anos, o senhor falou de escolas, eu sempre estudei em colégio público. E eu fui doutrinado desde cedo a servir à nova ordem mundial. Isso é muito forte nas escolas, só que conforme eu fui buscando novos conhecimentos, a nossa mente vai conhecendo outras verdades. Então, muitos jovens que estão nas escolas hoje são doutrinados severamente. Eles não conseguem enxergar outra realidade além daquela. E eu só consegui isso através da igreja, através da formação militar, e até mesmo dentro desses lugares a nova ordem está infiltrada. A gente tentou implementar um projeto nas escolas do Rio de Janeiro chamado Projeto Cuidar. O que aconteceu? Tem jovens nas igrejas, principalmente na nossa igreja Atitude, que eles iam nas escolas ajudar os alunos. Muitos alunos se mutilando, muitos alunos se tentando com ideação suicida, e eles prestavam auxílio uma vez por mês. E eu pensei, caramba, por que a gente não pode fazer isso com uma estrutura melhor, que não seja dependente só da igreja? Fazer isso, dos jovens que também são alunos de outras escolas e que têm seus afazeres. E aí o meu chefe queria fazer um projeto para as escolas do Segurança Presente. E aí a gente falou, topei o desafio, montamos o Projeto Cuidar, onde nós teríamos, além da figura do monitor escolar, que seria um ex-militar, teríamos uma estrutura para atendê-los dentro da Secretaria de Educação, através do vídeo, né? O monitor acionaria um aplicativo que abriria o vídeo na SEDUC, e a gente enviaria uma equipe com assistente social, psicólogo e um policial, caso fosse uma ocorrência que necessitasse do policial. E isso foi praticamente condenado. As pessoas que servem a essa nova ordem ali dentro, eles botaram isso no Ministério Público como se fosse um projeto para acabar com a escola. Quando a gente queria trazer vida. Era justamente o contrário. E o Ministério Público entrou com uma ação, com uma OCJ, e nós tivemos que paralisar o projeto. E aí, até a gente poder explicar que não era colocar policial militar na escola, que nós não interferíamos na estrutura pedagógica de ensino. Não conseguimos, o tempo hábil, veio a pandemia, e aí troca de secretário, acaba esse projeto, porque senão quem fez foi o outro. Então nós vamos brigar por esse projeto, que é um projeto para que o aluno possa estar na escola seguro, ter segurança realmente. Uma coisa que assolava muito isso em 2019 e 2020. Muitos meliantes entravam na escola na hora do intervalo, do recreio, para roubar e furtar celulares. Hoje em dia a maioria dos jovens tem celular. Então eles entram ali, na hora que está o jovem concentrado, eles roubam todos os celulares e vão embora. Chegam de moto, então param um carro na porta da escola e entram. E com o monitor isso já ficaria mais difícil. Então a gente usar não só a segurança, mas também o cuidado. Cuidar daqueles jovens. Então é uma luta que a gente tem, tá? E a segunda luta é tentar mostrar que a escola realmente seja uma escola de igualdade, sem ideologias. Apenas que ensine aos alunos o que é lecionar as matérias que são necessárias. É o fundamental, o ensino, não é a educação, é o ensino. É o ensino. Bom, minha gente, eu tive muito prazer em lhes apresentar o Douglas. Cada um de nós, na sociedade, tem um papel. Quando a gente é político, e diga-se de passagem, eu acho a política uma das atividades mais nobres que pode ter um ser humano. Claro, depende de quem e da forma como o faz. Mas cada um de nós tem um papel. Tem um senador que faz lá
representa o seu estado, tem os deputados federais, tem os estaduais, tem os governadores, os prefeitos, os vereadores. Então, é muito importante que cada uma dessas pessoas, colocadas em cada um desses lugares, tenha uma ideia do todo. No caso particular aqui do Rio de Janeiro, da deputada do Parlamento, da Câmara Estadual, ela é responsável pela fiscalização ao governador. Ela é responsável pelas polícias militares, que são estaduais. Então, em qualquer sociedade, a sociedade nasceu. Quando nasceu, a primeira atividade da sociedade pública foi a segurança. Sem segurança não há nenhum Estado que se aguente. Então, eu fiquei muito feliz em reconhecer no Douglas esta pessoa, com essa função, com essa cabeça, e para fazer aquilo que nós todos precisamos e adoramos, a segurança. Obrigado, comandante. Eu acredito realmente na questão da segurança, por isso que a gente investe na família. Quanto mais tivermos famílias fortes, nós teremos uma segurança forte, vamos dizer assim, porque eu vou ter menos problema na área de segurança, e a segurança bem resolvida, a gente consegue desenvolver melhor o Estado. Sem ela não devolve nada, não desenvolve nada. Onde nós temos o segurança presente hoje, o comércio foi revitalizado, os imóveis foram valorizados, e é isso que a gente pretende, expandir, não só o segurança presente, expandir uma filosofia onde a segurança esteja realmente presente, onde o cidadão se sinta seguro. Por exemplo, eu tenho um projeto nas áreas turísticas para desenvolver melhor o turismo no Rio de Janeiro, que é o monitor de turismo, onde ele vai atuar não só na infraestrutura, mas como na segurança, porque o Rio de Janeiro tem um potencial incrível e é pouco explorado, por exemplo. Sem dúvida. Sem dúvida. O Rio de Janeiro é um astro no turismo. Deveria ser. Deveria ser, só que está mal explorado. Mundial. Ok? Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E não esqueça de exercer o sacerdócio. Amém.